em Varginha. Ele foi levado preso, mas a polícia está preocupada em proteger este homem. É que o dinheiro que ele diz ter achado seria do tráfico. A polícia teve trabalho para contar tanto dinheiro. Os R$ 47.200 foram encontrados com este morador de rua no bairro Sion. Segundo a polícia, ele entrou nesta mercearia com um saco de dinheiro pedindo ajuda para contar o montante. Ele pediu para entrar, não oferecia mal nenhum, né, que eu já conheci também há bem tempo, ela permitiu, mas não sabia que tinha esse dinheiro dentro do saco. Depois que essa pessoa viu e demais pessoas viram, eles assustaram e comunicaram com a gente. A polícia acredita que ele encontrou, realmente achou esse dinheiro? Provavelmente. Segundo a PM, o local conhecido como Casarão da Rua Rio de Janeiro é ponto de uso e tráfico de drogas. A suspeita é de que os mais de R$ 47 mil sejam de traficantes. Na delegacia, ele disse que entrou na casa para comprar droga, mas que não encontrou ninguém no local. Antes de sair, ele achou o saco de dinheiro e decidiu levar com ele. Eu achei numa casa ali na linha, deixa pra lá, eu achei... Como que o senhor achou esse dinheiro? O senhor sabe de quem que era esse dinheiro? Também não. Agora a polícia vai investigar a procedência do dinheiro. Agora a minha vida é que tá na mão da polícia. Tá com medo? Quem não teme a morte... É bom mesmo que a polícia, o Ministério Público, a assistência social da Prefeitura deem proteção e o tratamento devido a este morador de rua. Porque a gente sabe que traficante mata mesmo por dinheiro. Olha só o que aconteceu em Manhuaçu, na Zona da Mata. A polícia prendeu 3 adolescentes envolvidos com comércio de drogas, suspeitos de sequestrar e torturar outros 3 menores. Uma das vítimas teve o corpo queimado. Os agressores queriam dinheiro de um assalto que teria sido praticado pelas vítimas dias antes. O crime foi na noite de domingo, no bairro Santa Terezinha. Policiais ocuparam o local durante toda a madrugada e a manhã dessa segunda-feira. Os militares estavam à procura de 3 suspeitos que teriam sequestrado e torturado 3 adolescentes. De acordo com a polícia, os 3 suspeitos trouxeram as 3 vítimas para este local aqui, esta construção abandonada. Aqui, eles receberam socos, pontapés e um dos adolescentes teve o corpo queimado. Teve o corpo aí molhado com querosene e foi ateado fogo aí no corpo desse adolescente. Ele fugiu, né? E pediu socorro, conseguiu apagar as chamas, né? Mas sofreu queimaduras aí pelo corpo. Segundo a polícia, as 3 vítimas têm envolvimento com o mundo do crime. Elas são suspeitas de ter participado de um assalto na cidade há cerca de uma semana, onde foram levados R$ 20 mil. As pessoas que tentaram contra a vida desses menores hoje, justamente estavam querendo saber do paradeiro desse dinheiro, né? Seria essa a motivação. No início da tarde, a polícia prendeu 3 adolescentes suspeitos de envolvimento no crime. As vítimas da tortura receberam atendimento na UPA de Manhuaçu e não correm risco de morrer. Passageiros do MOVE de BH estão com medo de ficar nas estações à espera de ônibus. Os terminais sem vigilantes viraram vitrines de alvos de assaltantes. 9 horas da noite, estação MOVE, Hospital Belo Horizonte, Avenida Antônio Carlos. 2 mulheres esperam o coletivo. Estão longe uma da outra. De repente, 4 homens desembarcam. Eles parecem vender balas e ficam andando pela estação. Uma passageira se aproxima da outra. Elas não desgrudam das bolsas e pertences, até que os homens se vão. O medo tem justificativa. Um domingo que eu trabalhei, a moça aqui com o celular na mão, o rapaz com o negócio de bala na mão, tomou dela o celular e entrou no móvel, foi embora. Só 2 mulheres com 4 homens, né? Dá uma total medo, né? A desconfiança é grande, né? Acho que a gente está precisando de segurança privada. E a reclamação dos usuários é sempre a mesma. Basta passar pela catraca e ter acesso às estações que têm as portas fechadas para que eles se sintam encurralados, à mercê da bandidagem. E para conseguir o que querem, os criminosos têm sido ousados. Estava entrando na estação, entrou um rapaz e pulou. Aí tinha uma menina sentada no cantinho. Ele chegou para ela e falou que era para entregar celular, carteira. Ela falou que não. Quando ela falou que não, ele puxou o martelo, aqueles martelos de construção. Ele puxou a menina pela blusa, arrancou o celular dela e saiu correndo. E a menina ficou aqui machucada.
A cobrança por mais segurança, seja ela qual for, se intensificou depois que um rapaz foi vítima de 2 bandidos em uma das estações do MOV Pampulha. Ele foi esfaqueado e teve o pulmão perfurado por um assaltante que levou o celular dele. A ação ocorreu de dia. Por isso, à noite, a desconfiança de quem é passageiro e quem é bandido aumenta. E o pedido é um só. Precisa de segurança, sim. E o pessoal não está preocupando com isso. Não tem nenhum tipo de policiamento perto. Os passageiros acreditam que a presença de guardas nas cabines, além de assaltos, inibiria até atos de vandalismo, como vidros quebrados e estruturas pichadas. Enquanto fazíamos a reportagem, uma equipe de guardas municipais apareceu. Mas quem sempre está por aqui disse que a realidade não é bem esta. Hoje é novidade. Só acho que foi uma vez que eu vi passando, mas parado não. Tinha que ter passando e parado, né? Pra estar tomando conta das estações. Que bom, tomara que se intensifique mesmo. E estudantes e funcionários da UFMG também reclamam reforço na segurança dentro do campus da Pampulha, onde há 2 semanas o Jornal da Alterosa mostrou que havia até baile funk com tráfico e uso de drogas. Depois da denúncia, a reitoria pôs fim às festas e desativou o diretório acadêmico da comunicação, onde elas aconteciam. No diretório acadêmico da Fafiche ainda não há sinais de obras de reforma. Por aqui, sujeira, pichações por todos os lados e até casco de cerveja. As sinucas ainda permanecem no local, mas alguns móveis bastante danificados e computadores já foram transferidos para esta sala no 1º andar, onde o DA funcionará provisoriamente. O espaço foi fechado depois da exibição dos flagrantes feitos pela TV Alterosa de venda e uso de drogas durante uma festa ao som de funk. 11 dias após as denúncias, percorremos os corredores dos 4 pavimentos da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. O número de vigias aumentou, 1 em cada andar. De acordo com funcionários responsáveis pela vigilância da universidade, o remanejamento de profissionais para intensificar a segurança na Fafiche prejudicou outros prédios e estacionamentos do campus. É o que confirma este vigia, que terá a identidade preservada. Tiraram alguns dos estacionamentos, entendeu? Tiraram do setor. Ah, tá. Tiraram vigilante. E as outras áreas também, você acha que fica desguarnecido? Ainda segundo os funcionários, desde a divulgação das denúncias, houve redução do consumo de drogas pelas dependências da UFMG, principalmente na Fafiche. Antes de entrar no prédio, já sentia, né? É mesmo? Agora está mais tranquilo. Por enquanto está tranquilo. Chegava aqui na Fafiche e sentia? Daqui já sentia. Segundo os alunos, o reforço na vigia em toda a universidade deveria ser imediato, já que a insegurança tem sido um problema recorrente. Pelo menos eu me sentiria mais seguro se aumentasse o número de funcionários. Dependendo de segurança aqui dentro, a gente não tem não. Que o consumo de drogas sempre teve, né? Mas a minha preocupação aqui com relação à segurança é aqui virar um ponto de referência de drogas e isso não pode. A reitoria não nos deu resposta, mas o corte de verba do governo federal prejudica não só a segurança, mas também a comunicação, a educação na UFMG. Foi liberada hoje a nova trincheira para os ônibus do MOV, que liga as avenidas Pedro I e Vilarinho, em Venda Nova, na capital. Com a trincheira, os ônibus terão acesso exclusivo entre a busway da Pedro I com as faixas exclusivas da Vilarinho. A diminuição do tempo de viagem pode chegar a 8 minutos, de acordo com a BH Trans. Esse itinerário vai ser feito por 297 ônibus dia, quer dizer, 300 ônibus. Se a gente pegar uma média de 50 passageiros, em torno de 15 mil pessoas beneficiadas com essa conexão. Com essa liberação da trincheira, a Rua Lagoa Santa volta a operar no sentido Rua Padre Pedro Pinto, Rua Masson Ribeiro, a partir de amanhã. Mais uma obra de arte em Belo Horizonte, elas não têm deixado a população muito segura, não. Muita gente pensa 2 vezes antes de parar debaixo de um dos novos viadutos, por exemplo, da Avenida Pedro I. Um caiu matando 2 pessoas, outros 2 tiveram problemas na estrutura. Um histórico que não deixa ninguém tranquilo.
De olho na sinalização, na velocidade, no veículo que vem atrás, para todo mundo ficar seguro no trânsito. Só que aqui na Avenida Pedro I tem mais um cuidado. Olha aí, motoristas de antenas ligadas nos viadutos. Eu tenho medo de o farol fechar e eu ficar debaixo dele. Tenta evitar, né? Passo pela que chama a chave. Eu prefiro não parar debaixo, não. Ninguém sabe se vai cair ou não. Eu não paro debaixo dele. Confia não? De jeito nenhum. Quando está passando bem embaixo deles, tem gente que treme nas bases. Eu tenho verdadeiro pânico mesmo. Alguma estratégia? Eu paro antes e só depois que tiver o espaço para passar dele que eu passo. Mas e aí, congestionou tudo. Sinal verde é o alerta vermelho para quem se vê sem saída. Alguns segundos parado debaixo de tanto concreto mexem com a estrutura do motorista. O coração bate mais forte. E no coração deles não há boas lembranças. A pior delas é a queda do viaduto Batalha dos Guararapes, em julho do ano passado. 2 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Já o viaduto Montese foi interditado por 9 meses, antes mesmo de ficar pronto. Tudo por causa de uma dilatação. Vem a lembrança daquele viaduto que caiu, né? A gente já passa meio receoso. Esse medo aumentou ainda mais depois que o viaduto Gil Nogueira, que fica aqui bem perto da estação do MOVE Pampulha, foi interditado durante um fim de semana no início desse mês. Segundo a prefeitura, o trabalho foi feito para corrigir um desnível na parte central de algumas vigas. As estruturas de apoio foram reforçadas, foram feitas mais 3. Além disso, as trincas foram corrigidas. O problema de execução não é bem execução, me parece que a própria Consol já falou que parece que teve um erro no desenho do projeto, né? Mas, pois é, mas foi para corrigir esse problema e o problema já está corrigido, agora a estrutura tem vida normal. Para fazer o reparo, a prefeitura desembolsou R$ 267 mil por um serviço que já havia sido pago. Agora a Sudecap vai fazer um levantamento para definir quem vai arcar com a despesa. A construtora Covan ou a Consol que fez o projeto. Por enquanto está na conta do povo. É só meter na mão no bolso do povo. Esse Brasil tá uma vergonha. Que não fique assim, né? Um bandido foi morto em uma troca de tiros com a PM logo após assaltar um posto de combustíveis em Varginha. João Carlos Nogueira dos Santos, de 30 anos, morreu na hora. Ele foi atingido com um tiro disparado por um policial. Segundo a polícia, é ele quem aparece nessas imagens de um posto de combustíveis momentos antes de ser baleado. O circuito de segurança registrou o momento em que ele e Juliano Flauzino, de 35 anos, chegam de moto ao estabelecimento. O funcionário que está fechando o caixa percebe a movimentação e foge. Em seguida, as câmeras mostram Juliano levando outro funcionário até o caixa. Repare que ele aponta a arma na cabeça do trabalhador, que é obrigado a colocar todo o dinheiro dentro de uma sacola. João Carlos também é flagrado pelas imagens, dando cobertura ao comparsa. Em seguida, eles fogem. Ameaçaram com o revólver, né? Com o revólver na minha cara. O cara morri de medo, cara. Não é fácil, né? Ah, louco, ué. Deus me livre e guarde. Logo depois do assalto ao posto, os criminosos foram localizados pela PM. Houve perseguição por várias regiões da cidade. Nesta rua, aqui no bairro Damasco, João Carlos teria apontado a arma em direção aos militares, que atiraram contra ele. Baleado, o assaltante perdeu o controle da moto e caiu bem aqui neste local. Segundo a PM, houve troca de tiros. O portão desta casa ficou com a marca de um disparo. Juliano Flauzino foi preso em flagrante. Ainda segundo a PM, é ele quem aparece nessas imagens assaltando esta padaria no bairro Sion, horas antes do roubo ao posto de combustíveis. Os criminosos têm diversas passagens pela polícia. Os militares envolvidos na ocorrência já foram ouvidos. E isso encontra-se à disposição da Justiça Militar para deliberar sobre a situação deles. E para o senhor que foi assaltado, o senhor ficar sabendo de uma notícia dessa, que a polícia prendeu um e o outro acabou morrendo, como fica o senhor agora? Fiquei abalado, né? Fiquei com medo, porque... eu tô com medo até agora. Eu tô pensando até mudar de horário do serviço lá, porque tô aguentando se passar muito medo demais, tá louco, rapaz. É muito ruim demais, né? Daqui a pouco o posto de gasolina vai ter que contratar segurança armada, porque tá feia a coisa. Delegado conclui que não foi homicídio e sim um acidente. A morte do idoso expulso e agredido por um vigia de um lote vago onde entrou para urinar no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte.
Luiz Guimarães de Souza, de 77 anos, morreu na quarta-feira da semana passada. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, ele voltava para casa depois de procurar atendimento em um centro de saúde. O Luiz, que tinha câncer de próstata e sofria de incontinência urinária, entrou no lote vago para urinar. Pelo registro da PM, o vigia Anderson dos Santos, de 27 anos, confessou ter agredido e retirado o aposentado à força do terreno. Luiz caiu na calçada e morreu. O delegado Adriano Matos disse que imagens de uma câmera de segurança mostram que a vítima teve uma queda acidental e bateu com a cabeça no chão. Amigos do aposentado contestam esta versão. Um deles vai fazer uma representação contra o delegado na Corregedoria de Polícia Civil. Estava com o rosto, o olho muito machucado, a testa muito machucada, muita roxidão assim no pescoço. Então ele foi machucado, né? Ele foi machucado, ele foi agredido. O baiano, apesar dos 77 anos e já começando a ficar debilitado por causa da doença, era extremamente forte. Era um pedreiro que até na semana anterior estava subindo no andaime para pintar um prédio. Então, assim, ele não ia cair, machucar, não ia. O Jornal da Alterosa tenta falar com Adriano Matos desde ontem, mas ele ainda não quis se pronunciar. Vamos ver quando é que a Polícia Civil vai fazer isso. E a Polícia Militar prendeu 2 bandidos que fizeram várias vítimas numa sequência de assaltos no bairro Santa Inês, na capital. O pátio da companhia ficou cheio de vítimas. Todas reconheceram Igor Vinícius Rodrigo, de 18 anos, e Carlos Eduardo da Silva, também de 18, como os autores de diversos assaltos no bairro Santa Inês, região leste da capital. Com a dupla, a PM conseguiu recuperar parte do que foi roubado, como estes celulares. Eles foram detidos depois de assaltar a padaria que esta mulher trabalha. Bem calmos, anunciaram que era assalto e passou 1 minuto e meio, o outro entrou. Muito calmo, foram imediato, na metade da padaria, olharam tudo, ver se tinha mais gente, mas como não tinha, pegaram o dinheiro e saíram. Aí, como a gente avistaram a placa, um cara, um funcionário nosso lá, e cliente também, pegou, anotou a placa deles e voltaram imediato e perguntou pra gente se estava tudo bem. A gente falou assim, a gente acabou de ser assaltado. Aí eles foram e deram pra gente a placa. Imediato a gente chamou, acionou a polícia. Por um pouco tempo, eles anunciaram para a gente que tinha sido presos. Depois de prender os rapazes, vítimas de outros assaltos foram aparecendo. De acordo com este sargento, a dupla teria feito vários roubos durante a terça, quarta e quinta-feira da semana passada. Utilizando a mesma moto e os mesmos modus operantes, nós já conseguimos constatar vários roubos na área do 16º. E só na data de hoje já apareceram mais 3 vítimas, onde a gente constatou que eles fizeram um crime continuado. Segundo os militares, Igor já foi detido por roubo quando era adolescente. Os dois tentaram negar o crime, mas disseram que estavam arrependidos. Eu sou culpado, não, eles não pegou eu. Eles pegaram você depois de uma fuga. O que você tem a dizer? Não tem nada a dizer não, se aconteceu isso aí. Você está arrependido aí do que você fez? Tô, sim. O problema é que pela nossa lei volta para a rua muito fácil. Hoje é Dia Mundial de Saúde. Em Belo Horizonte, a Prefeitura promove várias ações de conscientização para hábitos saudáveis. Uma delas foi montada na rodoviária. A gente mostra ao vivo com a repórter Samara Costa. Boa tarde, Samara. Ei, Laura, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, as ações desse Dia Mundial da Saúde aqui na rodoviária de BH são para nos ensinar a comer melhor. Laura, olha só, a Organização Mundial da Saúde recomenda 5 gramas de sal por dia. Só num macarrão instantâneo já atinge este nível. Dá uma olhada na quantidade de gordura que tem uma colherzinha de chá de manteiga. É muita coisa, a gente tem que ficar bastante atento. Aqui, as nutricionistas estão ensinando o senhor aqui a fazer uma lista de compras e a comer melhor, obviamente, com muita verdura, muita fruta. E olha só que bacana também, só uma licencinha aqui por gentileza. Aqui a gente tem a simulação de uma geladeira, como acondicionar os alimentos. Um exemplo
exemplo muito bacana é a questão dos ovos. Olha ali, eles estão numa vasilhinha, todos tampados, por quê? Abrir e fechar a geladeira oscila a temperatura, né? E o que acontece? Os ovos estragam, então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Então, sempre as verduras nos saquinhos aqui, bem acondicionadas, tudo tampadinho. A mesma coisa nos armários. A orientação das nutricionistas é o quê? Abriu ali o alimento, coloca numa vasilhinha ou se não, fecha com um arame. As ações aqui vão até às 8 da noite e o pessoal tem gostado muito das dicas. É com você, Laura. Obrigada, Samara. Já aprendi mais uma. Os ovos lá em casa têm ficado na porta da geladeira. Blitz educativas e esquetes teatrais estão na programação da Semana da Saúde aqui em BH. As informações são pelo telefone 3270-8100 ou pelo site sescmg.com.br. 3 restaurantes populares da capital também participam da Semana da Saúde, que enfoca a segurança alimentar. Os cuidados com o que a gente come são vitais. Arroz, feijão e salada ou hambúrguer e batata frita? Você se preocupa com a qualidade da sua refeição? Eu me preocupo, com certeza. Estou procurando comer uma comida mais saudável, mais salada, principalmente para não engordar muito. Isso daqui é o que fortalece o nosso corpo e evitar de ficar comendo muita coisa gordurosa e doce. Além da preocupação com a qualidade da comida, é preciso estar atento ao preparo dos alimentos, principalmente para quem come fora de casa. A gente procura manter sempre uma fidelidade, com alguns lugares que a gente confia. Eu tenho essa preocupação, sim, só que eu não consigo identificar. Hoje, dentro do shopping, por exemplo, eu só vejo a cara, o balcão. O que está acontecendo lá dentro, a gente não consegue ver. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a ingestão de comida contaminada está ligada à morte de 2 milhões de pessoas ao ano, incluindo crianças. Os alimentos não seguros, como são chamados pela OMS, podem causar ainda mais de 200 tipos de doenças. Pode vir a cursar, por exemplo, com uma diarreia mais grave, que pode gerar um sangramento intestinal. Em alguns casos, existem alguns estudos ainda pouco conclusivos que associam a diarreia crônica ao aumento da incidência até mesmo de câncer intestinal. O médico explica que o perigo pode estar presente de várias formas. A mais comum é provocada por bactéria e vírus. Por exemplo, o rotavírus, a salmonela, que são a Escherichia coli, são bactérias e vírus que contaminam o sistema digestivo. Essa nutricionista dá algumas dicas de como evitar a contaminação dos alimentos. Lavar bem as mãos e higienizar bem os alimentos, sempre separar o cru do cozido, manter a temperatura ideal para não ter contaminação bacteriana, usar uma água de boa qualidade, de preferência uma água potável. Essa é a recomendação básica da Organização Mundial da Saúde para que a gente consiga promover essa segurança alimentar para todos nós. Foi encontrado em Pouso Alegre, no sul de Minas, o marceneiro de Juiz de Fora, que estava desaparecido desde o dia 22 de fevereiro e que nós mostramos aqui na sexta passada. A família acredita que o Ricardo José Sobreira, de 51 anos, tenha tido um lapso de memória. A esposa do marceneiro e os irmãos dele foram para o sul de Minas para poder buscar o Ricardo. A irmã dele nos contou que o Ricardo pegou carona com caminhoneiros e andou muito até chegar a um sítio às margens da Fernão Dias. O dono do sítio permitiu que ele ficasse hospedado lá em troca de prestação de serviços, como pintura e marcenaria. Ele ficou 17 dias nesse sítio. Segundo os familiares, o Ricardo passa bem e vai voltar com a família para Juiz de Fora ainda hoje. Ele é casado, pai de 2 filhos e na sexta-feira completou 26 anos de casado. A gente fica muito feliz de dar notícia boa e olha mais uma. A bebezinha de Manhuaçu, que nasceu com problema cardíaco e precisa de uma cirurgia urgente, foi transferida para o Hospital Biocor, em Belo Horizonte. Nós mostramos o caso dela também na semana passada, quando os pais estavam desesperados porque nem leito em UTI tinham conseguido. Agora os médicos da capital tentam melhorar o estado de saúde de Júlia para que ela possa ser operada. O casal está vivendo uma mistura de sentimentos. Alívio por ter conseguido a vaga para a filha e apreensão diante do estado de saúde da menina, que chegou ao hospital de Nova Lima muito debilitada. Muito roxa, sem respiração, quase nenhuma praticamente. Pegou ela assim, o coração dela
quase parando. Júlia tem 15 dias. Ela nasceu com uma doença grave no coração, cardiopatia congênita complexa, e precisa de uma cirurgia para sobreviver. A família é de Manhuaçu. O Jornal da Alterosa acompanhou o drama dos pais para conseguirem uma vaga no hospital especializado na Grande BH. Eles enfrentaram a demora do sistema de regulação de leitos do Estado. Foi preciso acionar a justiça e mesmo assim foi muito difícil. Procurou ajuda com vereadores, deputados e isso, prefeitura de Manhuaçu, e não teve solução. O Central de Leito negou, não negou, mas também não falou que tinha. Foi a enfermeira-chefe da maternidade de Manhuaçu e conseguiu essa vaga mediante ligações para cá, insistência. Segundo os pais, Júlia está com anemia e também com uma infecção no estômago. Só depois que o quadro se estabilizar é que a menina vai poder ser operada. Arnaldo e Maria Vanessa estão cheios de esperança e não veem a hora de poder levar a filha para casa. Pegar ela nos braços, dar mamar ela, que eu não pude fazer isso. Ela é minha, Deus me deu ela e eu vou levar ela para casa, se Deus quiser. A gente está aqui torcendo pela Júlia. Vamos dar uma olhada no trânsito de Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. A gente mostra contorno com Andradas, na altura da Praça da Estação, trânsito intenso e um bocado lento nessa pista da direita em direção à região hospitalar. Agora a Praça da Liberdade, Avenida Cristóvão Colombo, ao lado do Palácio da Liberdade, o trânsito flui bem nos dois sentidos. Complexo da Lagoinha, o trânsito tranquilo neste momento, não há nenhuma retenção. A conta de luz vai aumentar de novo. Não é notícia velha não, gente. É de hoje mesmo, dia 7 de abril, vai ser o 4º aumento no ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje o reajuste que a CEMIG vai aplicar já a partir de amanhã. Para os consumidores domésticos, este aumento vai ser de 5,93%. Nesta terça, o tempo se mantém instável, com pancadas de chuva no norte e nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e parte do Rio Doce. Na região central e no Triângulo, o volume de nuvens aumenta a partir da tarde. Há possibilidade de chuva isolada. Máxima de 27 graus em Belo Horizonte. 28 em Unai. A temperatura chega aos 23 graus em Poços de Caldas. 24 em Ouro Preto. E 25 graus em Araxá. Ao vivo do alto da Serra do Curral, a gente vê imagens de Belo Horizonte. Parece que tem chuva lá no fundo, céu um bocado nublado. A temperatura neste momento é de 28 graus. A umidade relativa do ar está em 55%. A Copasa vai construir uma barragem nova para abastecer a região metropolitana da capital. Vai ser no Rio Taquaraçu, no limite entre Santa Luzia e Taquaraçu de Minas. As obras devem demorar 3 anos para ficarem prontas e ainda precisam ser feitos estudos de impacto ambiental e de remoção de moradores de áreas que serão inundadas. Um outro problema é o tratamento do esgoto, que é lançado no curso d'água afluente do Rio das Velhas. Hoje tem promoção cultural aqui no Jornal da Alterosa. Fique ligado, vamos sortear pares de ingressos para o Festival Sertanejo Brasil no dia 9 de maio, a partir das 2 da tarde, na esplanada do Mineirão. Ligue agora para 3209-0988, código 31 e concorra. Tem shows de Henrique e Juliano, Jades e Jadson, Aviões do Forró e César Menotti e Fabiano. Participe, 3209-0988, código 31. É só ligar e ficar esperando que a nossa produção entre em contato com os vencedores já já. Boa sorte para você. Fique agora com TV Verdade. Tem outras informações logo mais à noite nos nossos noticiários 6h40. Uma boa tarde, até amanhã.